Hoje é sexta-feira, o último dia do Bíblia Fala aqui na Rádio RCS e também no Facebook da Rádio, até mesmo no Hope Channel Portugal. Mas nos próximos minutos nós iremos abrir a nossa Bíblia novamente na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 4, para retirarmos daqui algumas ideias do que Pedro também nos quer dizer, depois de tudo aquilo que já comentámos ao longo desta semana. Se tiver a sua Bíblia por perto, então abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Vamos ler esta passagem que diz: "E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom que o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, e se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém." Pedro, encontramos aqui algo muito interessante. Pedro aqui já não vai falar tanto de problemas, mas lança aqui uma série de dicas. Como é que deveriam os cristãos viver, tendo em conta, de alguma forma, o fim de todas as coisas, como Pedro lhe chama? Sim, o apóstolo Pedro parece querer dar aqui algumas indicações práticas e desafiar os crentes da sua igreja a este tipo de vida, cheio de amor uns pelos outros, com hospitalidade, sem murmuração, etc. Sobretudo porque estamos próximos do fim de todas as coisas. Ele coloca isso nesse contexto. É porque estamos no fim de todas as coisas, no tempo do fim. No fundo, o que ele está a dizer é porque queremos que Jesus há de manifestar-se em breve. No contexto do Novo Testamento, é isso que significa o fim de todas as coisas. Ou seja, para não haver confusão, porque é evidente que a expressão o fim de todas as coisas, consoante o que as pessoas quererem, pode significar muitas coisas, não é? E pelo facto de Pedro já dizer que naquele tempo era o fim de todas as coisas, não significa que nós estejamos longe do fim. Agora, esse é o ponto onde eu precisamente queria começar, é esse, porque, claro, para alguém que nos ouça, que não creia na palavra de Deus, ou pelo menos que lhe crie confusão, é evidente que nós podemos pensar como é que um homem a quem nós queremos, que foi inspirado por Deus, podia escrever uma coisa como estamos próximo do fim, e no entanto nós hoje já sabemos que não estávamos nada próximos, não é? Claro. Pelo menos segundo uma contagem humana, não podemos esconder esta realidade, nem tentar camuflá-la. Nós entendemos claramente que os verdadeiros filhos de Deus, isso é visível ao longo de toda a Escritura, têm ou vivem com um sentido de urgência tremendo. Como se a iminência da manifestação de Deus esteja próxima. Uhum. É uma das coisas que nós podemos perceber ao longo da Escritura e, ao contrário de nos fazer criar dúvidas ou suspeitas de que estas pessoas estavam enganadas, sobretudo, isso deve nos ajudar a compreender que se há uma característica que parece comum entre os crentes, as pessoas que genuinamente amam a Deus e que estão próximos dele, é que eles têm uma percepção como que um sentido de urgência. Ainda que cronologicamente isso possa não ser um facto, a experiência que a pessoa, enquanto filho de Deus, estava a viver era essa. É por isso que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo a dizer, quando lemos, por exemplo, a sua soberba explicação aos Tessalonicenses acerca da volta de Jesus, como é que ela vai acontecer, a ressurreição dos mortos. Ele aí, inclusive, até se colocava como um dos possíveis não... Quando ele diz nós, os que estivermos vivos. Nós os que estivermos vivos, exatamente. Quando fala da ideia de que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, rodeado pelos seus anjos, portanto, o ensino, a dogmática, se quisermos a doutrina do apóstolo, estava muito clara. O Senhor Jesus vem nas nuvens dos céus, portanto vem fisicamente e visivelmente, vai haver uma ressurreição daqueles que vão subir com ele, e os que estiverem vivos, esses nem vão à frente, nem vão atrás dos que estavam mortos, porque os que estão mortos são ressuscitados e os que estão vivos juntam-se a eles. Só que nessa expressão, como dizias, o apóstolo diz nós os que estivermos vivos. Portanto, a percepção que ele tinha era de que ele estaria entre esses. Sendo certo, quando ele escreve a carta a Timóteo, por exemplo, que nós sabemos que já se encontra numa fase muito mais realmente próximo do fim da sua vida, Paulo já parece ter uma percepção muito mais clara do que quando diz, para mim, o fim da carreira chegou, não é? A coroa da vida está-me guardada.
Nós percebemos que ele teve essa evolução, sobretudo porque percebe que a sua vida está próximo do fim, mas isso não retira que o apóstolo Paulo, ao longo da sua vida, mesmo recebendo inclusivamente visões da parte de Deus sobre estas coisas, ele tinha um sentido de urgência. Exato. Ou, se quisermos dar um exemplo talvez ainda mais forte, é percebermos que Jesus falou várias vezes nos seus discursos, nas parábolas, por exemplo, em tantas parábolas que falou acerca do fim, da preparação para o fim, e que os seus próprios discípulos, que ouviam o seu ensino, o que é que lhes acontecia? Muitas vezes, devido à maneira como Jesus ensinava, eles questionavam-se ou até lhe faziam perguntas diretamente sobre quando é que o fim do tempo aconteceria. Lembremos, por exemplo, do famoso discurso de Jesus em Mateus 24, em que ele vai apontar para muitos dos sinais e das condições que este mundo vai conhecer quando o Filho do Homem, como ele diz, estiver para voltar à Terra, e que são os apóstolos que, depois de ouvir Jesus falar, dizem: Senhor, mas que sinais haverão destas coisas? E quando é que será o fim do tempo? Nós percebemos que mesmo as pessoas que estavam com Jesus, os seus discípulos e o próprio Jesus, não fugiram desta condição de terem uma experiência de iminência. Claro. Até o próprio João, quando ele faz a descrição daquilo que poderia ser e que nós conhecemos pela história, que foi e continua a ser, digamos, a guerra entre a Igreja e a própria serpente ou o próprio dragão, ele a dado momento diz: mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, o sinal de urgência está sempre está presente, bem patente em todas mesmo estas... nessas descrições proféticas. Exatamente. Esse texto ele é tremendo, porque ele aponta, a leitura profética que podemos fazer dele é precisamente de que haverá um tempo em que o inimigo da Igreja, que é o dragão, esse texto de Apocalipse 12, começa por identificar quem é o inimigo da Igreja. Ele é o dragão, a antiga serpente, Satanás. Portanto, o inimigo de Deus, claro, aquele que foi expulso do céu. Há clareza na interpretação dessas palavras, e nós percebemos quando chega ao fim do capítulo 12 do Apocalipse, em que é feita essa descrição de como é que o diabo, ao longo da história, vai tentar perseguir a Igreja, portanto, a mulher, o povo de Deus na Terra, ele vai chegar a um tempo em que ele vai perceber que tem pouco tempo. Claro. E, no entanto, nós temos evidências históricas e proféticas de que já passaram algumas centenas de anos, não é? Claro. Desde o momento em que entramos nesse período. Mas não é propriamente a contagem do tempo, a cronologia do tempo, uma vez que Deus nem está propriamente... Deus não é estar propriamente, é Deus não está inserido no Cronos, que Exato. É a nossa contagem do tempo. Portanto, Deus está acima dessa condição, porque a contagem do tempo é uma condição inerente à Terra e ao mundo criado. Deus está fora dessa condição. Mas o que é certo é que os homens de Deus vivem nessa iminência. Nós, se quiséssemos recuar até Jó, encontraríamos Jó lá no capítulo 19, naquelas lindíssimas palavras em que diz que eu hei de ver com os meus próprios olhos. Quer dizer, ele não está a dizer que vai ser perto ou longe, mas percebemos que Jó está crente que ele mesmo vai ver a manifestação. Portanto, todos os filhos de Deus têm uma percepção e vivem na expectativa do encontro próximo com Deus. Mas eu diria que essa é a parte bonita também da parte do cristão, porque se não houvesse essa urgência, ou se o cristão não sentisse essa urgência, talvez não desse tanta importância e tanto valor à necessidade de se encontrar com Cristo, de se preparar para esse encontro, não é? Porque se nós soubéssemos que isso ia acontecer a uma distância muito grande de nós, se calhar nós iríamos retardar ainda mais do que aquilo que retardamos, não é? Porque já retardamos bastante, não é? Precisamente. Por isso é que o sentido de urgência é como se fosse uma característica do verdadeiro cristão. Exato. É isto que justifica que, quando o apóstolo Pedro quer falar à igreja, aos crentes, sobre como é que eles devem viver, ele diz-lhes: não se esqueçam, como o fim de todas as coisas aproxima-se, e é verdade. O apóstolo Paulo dizia: nós agora já estamos mais próximos da redenção do que quando conhecemos a fé. Exatamente. No entanto, quando ele escreveu isso, ele não estava há milhares de anos. Pelo menos até 2017 estava. Daqui para a frente não sabemos. Claro. Mas é lógico que foi um grande tempo. Mas essa verdade cada vez parece quase uma anedotazinha interessante, ou mais uma, como costumamos dizer, um desafio, que é no sentido em que é uma verdade que quanto mais tempo passa, mais verdade é. Exato. Porque ao dizer estamos agora mais próximos da nossa redenção do que quando conhecemos a fé, é uma verdade que se atualiza a cada segundo que passa. Claro, claro. Ora,
E é certo também que Jesus também diz que no final dos tempos, se ele não abreviasse os tempos, e não é retirar dias, mas é pôr a máquina a funcionar mais rapidamente, poucos estariam firmes. Poderiam suportar o que esses dias trarão. Ora, eu queria terminar fazendo notar o seguinte. Depois de o apóstolo começar, e nós perdemos aqui, ou investimos aqui um grande tempo a focar este aspecto, depois do apóstolo dizer, e se referir melhor a esta ideia de que já está próximo o fim de todas as coisas, a seguir, em vez de fazer um discurso profético, por exemplo, não é? Um discurso escatológico, como às vezes usamos na linguagem teológica, que é muito, muito focado na ideia de que temos que fazer coisas próprias do tempo do fim. Ele vai fazer um discurso terra a terra, quase. Vai fazer um discurso sobre as relações humanas, sobre o amor ao próximo, sobre ser hospitaleiros. Porque isso, no fundo, era talvez a grande dificuldade que havia entre aquele povo cristão e que, no fundo, se resume ao nosso problema também hoje. É que, no fundo, eu acho que Jesus dá-nos um exemplo magnífico desta grande verdade quando, em Mateus, no capítulo 25, é o próprio Jesus que diz que quando ele vier chamar os seus benditos, aqueles que ele vai chamar para o seu reino, Jesus diz que vai claramente fazer uma separação, uma escolha, não é? Porque nem todos estão preparados, nem todos quiseram viver com ele. As palavras literais ou textuais de Jesus no capítulo 25 de Mateus são: quando o Filho do Homem regressar, vai separar uns à direita e outros à esquerda. Aos que estão à direita, os que vão com ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que desde agora vos está guardado. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estive preso, visitaste-me. Ou seja, não vamos ser salvos por questões doutrinais ou para guarda disso apenas, mas sobretudo pelo bem que fizemos ao próximo. E há esta característica, não é a nossa visão das coisas proféticas ou escatológicas, não é por falarmos muito sobre profecias ou sobre a vinda de Jesus que estamos a preparar-nos. Por isso é que o apóstolo Pedro, em total sintonia, como não podia deixar de ser, com as palavras de Jesus, diz: o fim de todas as coisas está próximo. E a seguir diz: sede hospitaleiros, não haja entre vós murmurações. Quer dizer que até o último dia, que nós não sabemos quando é, mas até o dia em que Jesus se manifestar em glória, a verdadeira manifestação, e assim vamos terminar, parece que foi de propósito, mas não foi bem, mas vamos terminar exatamente com as mesmas palavras que disse aqui na segunda-feira, no primeiro dia desta série, desta semana. É que o cristianismo é essencialmente prático. Claro. Portanto, Jesus vem buscar as pessoas que praticaram esta fé. Quer dizer, que amaram os outros, se relacionaram com ele e não puseram nada das outras verdades da Bíblia em causa. Agora, viveram e comportaram-se como cristãos. Claro. Agora, se eu não falo, não amo, não abro a minha casa como um cristão, eu não vou para o céu ser cristão. Claro. Porque eu lá depois não ia abrir a minha porta também. Claro. Por isso, fica aqui o repto para que você seja diferente. Diferente não na perspectiva daquilo que você acha que deve ser diferente, mas na perspectiva daquilo que Deus acha onde você pode ser diferente. E eu acredito que se você for a Cristo, você vai encontrar claramente aquilo que Deus pretende para a sua vida, para que Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. É assim que fechamos mais uma semana do Bíblia Fala. Espero sinceramente que tenha gostado de estar na nossa companhia. Nós gostamos imenso de estar consigo e queremos marcar já o encontro. Na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui à Rádio RCS, estaremos de volta também no Facebook da Rádio e no Up Channel Portugal para um novo abrir da Palavra de Deus e para continuarmos a descobrir cada vez mais coisas sobre aquilo que está escrito e que Pedro deixou para todos nós. Tenha um ótimo fim de semana. Já sabe, nós estaremos cá na segunda-feira, neste mesmo horário. Até lá.